Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Chegando à penúltima bem-aventurança, vemos um novo passo na formação do discípulo. Até aqui, Jesus descreveu o que acontece no coração de quem foi alcançado por sua graça. Consciência da pobreza espiritual, arrependimento, mansidão, fome por justiça, misericórdia, pureza de coração. Agora, ele mostra como esse discípulo se torna um agente de transformação ao seu redor. E o primeiro fruto visível dessa obra interior é a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra usada por Jesus, pacificador, não se refere a alguém que simplesmente evita conflitos, mas àquele que trabalha ativamente para promover a reconciliação. Não é passividade, é iniciativa. O pacificador não foge do caos. Ele caminha na direção dele com coragem, humildade e esperança. Ele não é ingênuo, mas é cheio de fé. Não se omite, mas também não se impõe com dureza. Para entendermos essa bem-aventurança, precisamos primeiro compreender o que a Bíblia quer dizer com paz. A palavra hebraica é shalom. Ela carrega a ideia de harmonia, integridade, bem-estar. Não se trata apenas de ausência de guerra, mas da presença do que é justo, do que é bom e do que é belo. Shalom é o mundo como Deus o criou para ser. É a restauração daquilo que foi quebrado pelo pecado. Quando Jesus chama de bem-aventurados os pacificadores, ele está dizendo que os filhos do reino são pessoas que, tendo sido reconciliadas com Deus, tornam-se instrumentos de reconciliação no mundo. Reconciliação esta que começa com o Evangelho. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. O pecado criou uma barreira entre Deus e o ser humano, mas Jesus, pela cruz, desfez essa inimizade. Ele é o nosso pacificador. Como Paulo diz em Efésios 2,14, ele é a nossa paz. Por meio dele fomos feitos filhos de Deus e chamados à paz com ele. E agora somos chamados a viver como embaixadores dessa paz. O pacificador, portanto, é alguém que já experimentou a reconciliação com Deus e deseja ver essa reconciliação multiplicada ao seu redor. Ele busca restaurar relacionamentos quebrados, acalmar contendas, promover unidade. Isso não significa, obviamente, ignorar a verdade, nem fazer concessões com o erro. Pelo contrário, o verdadeiro pacificador ama a verdade, mas ele sabe comunicá-la com amor. Ele age com firmeza, mas também com mansidão. Diz o que precisa ser dito, mas com sabedoria, respeito e intenção de cura, não de destruição. Na prática, ser pacificador pode assumir muitas formas. Pode ser perdoar alguém que nos ofendeu,
pode ser dar o primeiro passo numa conversa difícil, pode ser evitar espalhar uma fofoca. E até pode ser intervir quando duas pessoas estão em conflito. Pode também ser promover reconciliação dentro da própria família, entre irmãos na fé, ou mesmo em ambientes mais amplos como a sociedade. Onde houver divisão, amargura ou suspeita, o discípulo de Jesus é chamado a ser um construtor de pontes. Isso exige coragem, afinal, promover a paz nem sempre é um indicativo de que seremos bem recebidos. Às vezes, os lados em conflito preferem continuar brigando. Às vezes, tentar ser pacificador pode gerar críticas de ambos os lados, mas o discípulo não age em busca de aplausos. Ele age por obediência. Ele sabe que está seguindo os caminhos do Mestre. Afinal, o próprio Cristo foi rejeitado por tentar reconciliar. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E mesmo assim, ele não deixou de amar. A promessa que acompanha essa bem-aventurança é surpreendente. Eles serão chamados filhos de Deus. Isso não significa que eles se tornam filhos de Deus por mérito. A filiação é um dom, não uma conquista. Mas ser chamado filho de Deus aqui tem o sentido de reconhecimento. Os pacificadores se parecem com o Pai. Eles carregam a marca da família, refletem o caráter do Deus que não apenas ama a paz, mas que se entregou para conquistá-la. O mundo pode não reconhecer isso agora, mas Deus reconhece. E um dia todos verão que aqueles que buscaram a paz estavam agindo como verdadeiros filhos do Pai Celestial. Essa bem-aventurança também nos oferece um importante critério de avaliação espiritual. Vivemos em tempos de muito ruído, muitas opiniões, muito conflito, inclusive entre os cristãos. Em meio a isso, somos tentados a pensar que espiritualidade é demonstrada por combatividade, militância ou dureza. Mas Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Isso nos leva a perguntar: temos promovido a paz ou alimentado discórdia? Temos nos comportado como filhos de Deus ou como alguém que ainda vive segundo os padrões do mundo? A paz que Jesus promoveu custou seu sangue, e a paz que seus discípulos promovem também terá custo. Vai exigir renúncia, paciência, disposição para escutar mais do que falar, coragem para confrontar com graça, sabedoria para escolher o silêncio quando for mais construtivo do que a resposta. Mas vale a pena, porque essa é a missão dos filhos. Essa é a identidade dos reconciliados. Reconciliar. Por fim, ser pacificador não é algo reservado a especialistas. Não é um chamado apenas para pastores, conselheiros ou mediadores treinados. É um chamado para todos os discípulos de Jesus Cristo. Onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na igreja, nas redes sociais, somos convocados a ser agentes da paz. A paz não é apenas uma doutrina, é um estilo de vida. E o mundo precisa ver isso. A terra está sedenta de reconciliação. Os relacionamentos estão esgotados, mas o povo de Deus carrega uma esperança viva. É possível viver em paz, porque fomos reconciliados por um Rei que reina com graça e verdade. No próximo e último episódio,
veremos que o caminho do discípulo de Cristo nem sempre é fácil. Na verdade, ele muitas vezes é marcado por oposição e sofrimento. Mas ainda assim, Jesus diz que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. É com essa aparente contradição que nós encerraremos a nossa jornada.